Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano. Estamos em mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos complementares no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo, além de alguns cortes que a gente seleciona e publica ao longo das semanas seguintes. Bom, a gente chegou a 100 dias do novo governo. Nesses primeiros meses, as atenções ficaram sobre a implementação de algumas promessas aí de campanha e principalmente a viabilização desses projetos, sendo o arcabouço fiscal o resultado dessa equação entre receitas e despesas do governo, né? Acho que a ideia hoje é tentar interpretar tudo isso, a evolução desses movimentos e os reflexos da política na economia brasileira. Então, para nos ajudar com essas questões, a gente conta hoje com as participações do Cristiano Noronha, que é cientista político e sócio da Arco Advice, uma das principais empresas de análise política aqui no país, e do Pedro Schneider, que é economista no Itaú Unibanco. Pedro, Cristiano, tudo bem? Tudo bem? E aí, Prazer estar aqui com Marcelo? Prazer. vocês, Pedro e Marcelo. Prazer é nosso. Vamos passar por esses temas aí que acho que são de bastante interesse do pessoal que nos acompanha. Cristiano, para começar, passados quase 100 dias do governo, o presidente Lula está praticamente no mesmo lugar que ele foi colocado pelo eleitor no dia 30 de outubro do ano passado. A estagnação é em grande parte fruto desse, talvez, empossamento da economia. No trimestre que acabou em fevereiro, a taxa de desemprego subiu meio ponto percentual, ficou na casa de 8,6%. A inflação projetada para 2023 passou dos 5,8% para 5,9%, e a taxa de juros, alvo de muito debate aí nesses meses, continuou nos mesmos 13,75%. Que balanço você faz desse início de mandato, rememorando esses números e um pouco da condução política? Marcelo, isso aí está, de certa forma, isso está refletido nas pesquisas, de opinião, inclusive, que foram divulgadas recentemente, né. A expectativa do eleitor em relação à economia, piorou, depois que comparado ali a algum tempo depois que o presidente também, foi eleito, né. Mas o governo, na prática, ele acabou não começando no dia 1º de janeiro, ele começou antes, com toda a negociação, por exemplo, em torno da chamada PEC da transição, né, que retirou ali um montante de recursos muito importante do teto de gastos para viabilizar o governo, inclusive, de pagar um Auxílio Brasil, o Bolsa Família, com um novo nome, maior, de R$ 600, porque ao longo para 2023 não estava ainda garantido. Então, o governo ele tomou algumas medidas, ou pelo menos fez anúncio de uma delas, que ainda não geraram impacto ainda para a vida, das pessoas, né. Primeiro, o governo, né, fez uma mudança, forçada ali no consignado, acabou, gerando uma reação dos bancos que foi de suspender isso, porque a taxa, que foi colocada acabou não era atrativa para os bancos, né, e eles tiveram que voltar atrás, por exemplo, nessa decisão. O governo já anunciou um aumento, do salário mínimo a partir de 1º de maio, mas como a população ainda não recebeu, isso também não está refletido na opinião, do eleitor. E o governo também está prometendo um reajuste da tabela do imposto de renda, né, já disse que o Lula deu uma entrevista dizendo que serão 2 salários mínimos, as pessoas serão isentas hoje até R$ 1.900. E a maior parte das medidas ainda, de fato, o governo ainda está estudando. Por exemplo, o programa Desenrola. De acordo com a expectativa do Ministério da Economia, é lançar isso só no meio do ano. O arcabouço ainda não chegou, não começou a tramitar no Congresso Nacional. A reforma tributária ainda continua em discussão no Congresso. Então, é um governo que ainda está, passada a PEC da transição, que foi a medida mais concreta para liberar esse espaço no teto de gastos, o governo ainda estuda uma série de medidas que, como eu disse, não chegaram, como essas medidas ainda não fizeram efeito no dia a dia da população, isso tem revertido numa queda de popularidade do presidente, leve, mas queda, e uma piora nas expectativas do eleitor em relação à economia nos próximos meses.
Perfeito. Bom, Pedro, falando do arcabouço fiscal anunciado, eu peguei uns números aqui publicados no Valor Econômico. Segundo uma pesquisa que eles conduziram, 49% dos gestores, economistas, estrategistas não se surpreenderam com o anúncio, 30 pouco mais de 30% se surpreendeu positivamente e por volta de 20% dos consultados se surpreenderam negativamente. Você se encontra mais em qual grupo? O que que você achou, de impressões iniciais aí desse anúncio? Obrigado pela pergunta, Marcelo. O que eu acho é o seguinte, assim, o arcabouço, ele tem, como qualquer proposta que viesse, teria pontos positivos e negativos. E aí acho que vale destacar que os pontos positivos são bem importantes, assim. Primeiro, uma regra de gasto. Muito se discutiu de voltar para a regra de resultado primário, fazer uma regra de dívida, mas não, veio uma regra de gasto. E isso é muito importante porque o gasto é que o governo tem o controle efetivamente no fim do dia. É lógico que tem alguns gastos ali que acabam dependendo do ciclo da economia, como seguro-desemprego, etc., mas a maior parte dos gastos do governo são tomados como decisão política, né? Então, focar na variável que o governo tem mais controle é positivo. Também foi positivo a regra ter vindo bem geral e com poucas exceções. Muito se discutiu tirar investimento público, saúde, educação, gastos sociais, enfim, não é porque esses gastos não tenham mérito, aliás, tem muito mérito, mas a partir do momento que você tira uma coisa, todo mundo vai querer trabalhar para tirar outras coisas, né? Então, faz parte de ter um orçamento delimitado, um limite de gastos, ter decisões políticas para, se eu estou gastando mais numa determinada linha, ter que gastar menos em outra linha. Se você coloca exceções, isso acaba, não acontecendo. Uma terceira coisa que foi também importante e positiva no anúncio, foi que os parâmetros da regra dependem basicamente de, variáveis realizadas e não projetadas, né. Então, entrando aqui um pouquinho no detalhe, a regra diz que o gasto vai crescer como uma proporção da receita. Pode ser 50%, 70%, mas é da receita realizada. E esses 50, 70% também são de acordo com o primário realizado. Ainda tem alguns detalhes, realizado de qual mês, vai crescer em termos reais a inflação acumulada em 12 meses de qual mês, mas ser realizado e não projetado, eu acho isso muito importante, porque a gente teve, por exemplo, 2 experiências recentes, né, os 20 e tantos anos de regra de primário, a partir ali de 2011, 2012, é possível ver que sempre na hora do orçamento, tanto o Congresso quanto o Executivo superestimavam as receitas, porque aí você superestimando a receita, como a sua regra de resultado, cabe toda a despesa possível, né. E mesmo ali na PEC da transição foi falado: "Ah não, que a PEC era neutra em percentual do PIB, mas neutra em percentual do PIB prospectivo". Só que como ninguém sabia quanto o PIB ia crescer esse ano, quando ela foi feita em novembro do ano passado, também teve ali, deu margem para interpretação, dependendo de quanto você estima de inflação, de PIB, de deflator do PIB, também ela poderia ser neutra ou não. Então acho que esses são os 3 pontos, positivos mais importantes: regra de gasto, poucas exceções e uso de parâmetros realizados. Dos pontos negativos é que, assim, de forma geral, a gente está voltando para um mundo fiscal que a gente chama no inglês, que é o tax and spend, né, que é fazer o ajuste fiscal pela receita. Dado que a parametrização da regra ali, um crescimento real do gasto ao ano entre 0,6 e 2,5 é maior do que o do teto de gastos, que era zero, a gente está gastando mais, então vai ter que correr atrás de mais receitas. A gente sabe que o Brasil é um país com carga tributária super alta. O ministro tem falado que não vai ser um aumento explícito de carga tributária, ou seja, não vai ter aumento de alíquota, não vai ter uma mudança ali de base de cálculo, mas o dinheiro vem de algum lugar no fim do dia. No mundo ideal, vem de quem não está pagando, de isenções, enfim, de distorções, mas no fim estamos voltando para um ajuste de aumenta gasto, aumenta receita,
E isso, assim, para o equilíbrio macroeconômico do país, dado que o ponto de partida da carga tributária já é alto, tem uma linha ali, tênue, né, não é fácil a conta fechar, vai ter que negociar com o Congresso, vai ter que, lutar contra, os lobbies que vão aparecer para não ter aumento da receita da onde vier. Então, vai ter um desafio aí de aumentar as receitas, mas pelo menos acho que o ponto mais positivo é isso, é uma regra de gasto, que é onde o governo tem o seu controle, sinaliza que não é uma trajetória explosiva, de gasto para frente. Perfeito. Você corrobora com essa visão, Cristiano? Eu queria adicionar um ponto, além da tua opinião sobre o anúncio, como você avalia que vai ser a receptividade e a tramitação disso nas casas legislativas também? Bom, Marcelo, o próprio Congresso, ele optou no ano passado, na chamada PEC da transição que eu falei no início, de substituir o teto por uma nova regra. E o Congresso também queria que essa regra, viesse por uma lei complementar e não por uma nova emenda constitucional. Tudo isso foi votado e foi decidido pelo Congresso. Então, e o governo, na minha avaliação, ele teve uma foi muito, fez uma decisão muito acertada, de à medida que que o debate ia evoluindo dentro da própria equipe econômica, isso ia sendo apresentado também ao mundo político. E isso já ajudava o mundo político também a fazer algumas contribuições e dar algumas sinalizações de como que ia ser recebido pela casa. É obviamente que, como o Pedro falou, o texto ainda não chegou, então a gente tem que aguardar, porque o próprio ministro disse que existem ali alguns detalhes, né, que precisam ser ajustados, ainda estão sendo, negociados. No geral, eu acho que o Congresso Nacional vai receber e vai aprovar, mas acredito também que vai haver uma certa alguns ajustes, até por conta desses pontos que o Pedro levantou, de aspectos negativos, e que eventualmente isso vai ter uma repercussão, também durante o debate disso no Congresso Nacional. É possível que o governo encaminhe, isso na forma de urgência constitucional. Isso significa que cada casa vai ter 45 dias para discutir esse arcabouço, projetando isso até dá para o Congresso Nacional concluir isso até, antes do recesso do meio do ano, que começa no dia 18 de julho. Então acredito que, vai ter uma tramitação até relativamente rápida, né. Passando ali pela Câmara, deve ir para uma comissão especial antes de ir para plenário e, no caso lá do Senado, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir para plenário. Passando pela Câmara, eu como a gente tem uma casa muito complexa, e onde o governo tem menos apoio do que tem no Senado, eu acho que já vai passar por um filtro político importantíssimo. Então, quando chegar, muito provavelmente no Senado, como ela já vai ter passado por esse filtro político da Câmara, é possível que na tramitação no Senado seja até um pouco mais, rápida e, eventualmente, até com menos alterações do que acontecer, na Câmara dos Deputados. Perfeito. Queria voltar no final da tua resposta, Pedro, que você destacou essa necessidade de uma busca contínua por receita para conseguir fechar essa conta. Aonde você acha que vão se concentrar as principais brigas, entre aspas, do governo para ter esse número? A gente ouviu muita coisa aí, taxação em apostas esportivas. O que que é ruído? O que que de fato é foco do governo? O que que de fato vai ajudar nessa conta? Como é que você vê um pouco essa Sim. estratégia? Marcelo, eu acho que o foco do governo tá bem claro, assim, nessa parte de receita. Acho que tem um consenso, não só no governo, mas também na oposição, que o espaço para aumento explícito da carga tributária é baixo. Então, eu diria que o foco até agora das medidas, basicamente, tem três grandes grupos. O primeiro grupo é tentar reduzir o litígio tributário. O segundo grupo é tentar reduzir o que a gente chama de elisão fiscal, vou resumir aqui como se fosse iniciativas de planejamento tributário. E o terceiro grupo seria reduzir isenções, exceções, regimes especiais. Então, se a gente acompanhar desde o primeiro pacote que o Ministério da Fazenda anunciou em janeiro, todas as medidas você consegue enquadrar em cada um desses três grupos.
Então, por exemplo, reduzir litígio. Você teve todo um pacote para tentar reduzir ali o tempo de tramitação de processos administrativos tributários no CARF. eh, Reduzir elisão fiscal. Aí agora se fala de tentar mandar um projeto de lei para mudar alguma interpretação das empresas sobre benefícios tributários de ICMS. Lá em janeiro foi feito a mesma coisa para harmonizar toda aquela história da dedução do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E esse agora mais recente, que tem saído nos jornais de tributação de apostas esportivas, mesmo discussão de fundos fechados, acho que se enquadra ali no terceiro grupo, que tem coisas no Brasil que não são tributadas, mas que deveriam ser. Então, eu acho que todo o plano até agora do governo, do Ministério da Fazenda, é atacar essas 3 frentes, que tem o mérito que, para quem não está envolvido, né, não tem um aumento geral da carga tributária, mas tem sempre, quando tem um benefício, tem sempre alguém que é beneficiado e que vai lutar para manter o seu benefício. Então isso gera resistência política, isso gera debate no Congresso em termos de transição, escopo, etc. Mas em termos macroeconômicos somente, são medidas assim que, né, se a gente está nesse mundo que você precisa correr atrás de receita, precisa fazer ajuste fiscal aumentando a arrecadação, a melhor escolha é fazer medidas que não gerem um impacto negativo na atividade econômica, né, que é o que se pensa assim, quando você vai a um aumento de carga tributária, ou a uma empresa, ou uma família vai perder renda. Quando você faz isso, na verdade, você está olhando mais pelo lado de diminuir uma distorção do que tirar capacidade produtiva, capacidade de consumir. Então, o impacto para a economia como um todo acaba se sobrepondo à questão de reduzir a incerteza fiscal, sinalizar uma trajetória de resultado primário de dívida pública equilibrada, do que de tirar renda, tirar capacidade, de gerar resultado das empresas. Então acho que o conceito está correto, o conceito tanto econômico quanto político da resistência de chegar e: "Ah, não, vou aumentar 5 pontos a carga tributária de um determinado imposto". Agora, tem sempre uma equação ali para ser resolvida, né, desse ano, né, para o ano que vem, tem um resultado primário zero prometido, num momento de desaceleração da economia. Então a economia a gente acha que vai crescer em torno de 1% no ano que vem. Isso reduz já as receitas recorrentes. Então o risco, né, dessa parte de ajuste fiscal, e por isso que eu comentei como um ponto negativo, focar um ajuste mais focado na receita do que na despesa, você corre o risco de estar sempre correndo atrás ali de receita. Por quê? Porque você vai conseguir gastar mais, mas não necessariamente se tem uma desaceleração da economia já em curso, você só está correndo sempre atrás, só enxugando o gelo e nunca conseguindo nem evitar a desaceleração da economia, nem gerar uma perspectiva fiscal melhor. Então esse é o dilema, mas eu diria que de forma geral, as medidas estão indo no lado positivo. Perfeito. Bom, Cristiano, a gente falou um pouco das nossas discussões domésticas aqui, mas eu vi alguns conteúdos de vocês da Arco lá fora, em Washington, em reuniões aí, eventos com o público estrangeiro. Eu queria entender como o gringo tem visto tudo isso, esses primeiros meses de novo governo no Brasil, principalmente o investidor estrangeiro. Quais têm sido as principais dúvidas que eles levantam para vocês nesses encontros? Qual o nível de apetite que o investidor estrangeiro tem para ativos no Brasil atualmente, considerando esse contexto político? Como é que você está vendo isso? Bom, considerando a quantidade de ligação que a gente recebe, dá para imaginar que o interesse é grande, o interesse é alto. E não apenas do mercado, mas também a Arco acaba conversando com empresas que investem no Brasil, que estão se estabelecendo no Brasil, em vários setores de fertilizantes, setor de saneamento, por exemplo, que tem interesse em investir. A grande dúvida do investidor, que aí é preciso separar do mercado financeiro e dessas empresas que efetivamente querem também fazer investimento mais de longo prazo no país, mas do investidor são
interferências que o governo acaba fazendo na economia, como, por exemplo, essa pressão sobre o Banco Central. Então, sempre gera uma dúvida se a autonomia pode ser revista ou não, se de alguma forma isso teria apoio no Congresso Nacional. O pessoal olha também, quer entender como é que está a dinâmica de forças e, eventualmente, tanto a agenda que eles consideram positiva, como é o caso de reforma tributária, arcabouço fiscal, se isso vai andar, como, eventualmente, qual a chance do governo emplacar uma agenda que seria considerada negativa, como, por exemplo, essa questão da autonomia do Banco Central ou uma reversão, por exemplo, dessa questão da reforma trabalhista, por exemplo, né? Então, mas existem outras preocupações com relação à tolerância do governo em ter uma inflação maior, por exemplo, a questão de você acabar aumentando bastante o peso das estatais na economia, em detrimento, eventualmente, de atrair o setor privado, por exemplo. Então, essas têm sido as grandes preocupações. Agora, pelo lado das empresas que investem, e tem vários outros setores que investem, fazem esse investimento mais de longo prazo, há uma preocupação em relação a determinados marcos regulatórios que foram aprovados e, eventualmente, o governo está modificando. O mais recente, para dar um exemplo bem claro, é a questão do marco do saneamento. Então, havia já foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, depois tinha um decreto regulamentando isso e simplesmente o governo modificou, editou um novo decreto que o setor está efetivamente preocupado. E isso é um setor, esse setor é um setor extremamente delicado, porque além de vir essa legislação da União, existem também legislações estaduais, existem legislações municipais e variam de uma localidade para outra. Então, você imagina uma empresa que quer investir num estado do Nordeste ou no do Sul, são regras completamente diferentes. É uma confusão como a questão tributária do ICMS, entendeu? Então, você vê isso também em outros setores da economia. Então, a grande preocupação é essa estabilidade de regra. Não é só o lado jurídico, né? Ou, como o pessoal fala, do ativismo judicial, mas são também essas mudanças sistemáticas no governo acaba resultando em querer sempre desfazer ou revisitar coisas que foram feitas. Isso gera para o país uma insegurança muito grande. Então, essas são as preocupações. O que pode mudar? Quais são os marcos regulatórios que efetivamente o governo quer mudar e qual a chance de, eventualmente, disso avançar no Congresso Nacional? Então, essas são os grandes temas e as principais perguntas que a gente tem recebido, né? Boa. Pedro, falando um pouco agora de desdobramento do anúncio da questão fiscal para a economia, como você acha que isso deve impactar o cenário econômico em termos de indicadores mesmo? E por mais que não haja uma ligação mecânica direta, você acha que essas sinalizações devem impactar a condução de política monetária também? Sim. Aí eu vou voltar para a primeira pergunta, que eu não respondi explícito, né, que é você teve essa pesquisa de, gestores, economistas. O mercado financeiro tem a mania de dizer que é Gente cautelosamente otimista, otimista. é a Todo mundo é frase clássica. cautelosamente otimista. Então acho que as minhas respostas até aqui mostraram que a gente está Cautelosamente cautelosamente otimista. otimista, mas o que que significa isso para preço de ativos, né? Acho que não é uma implicância com o governo, das pessoas estarem cautelosamente otimistas, mas simplesmente que a gente já vem de uma sequência de flexibilizações das regras fiscais, que qualquer regra fiscal que fosse apresentada já teria uma dificuldade de ter o ganho de credibilidade. Aí o exemplo que eu dou em conversa, almoço de família, imagina que você prometeu que você vai fazer uma dieta. Aí no primeiro ano você conseguiu emagrecer. Aí no segundo ano, putz, você já está lá, já tem um docinho, agora a gente está na Páscoa, né, tem o ovo de Páscoa, você vai e fura a dieta uma vez. Aí no mês seguinte, puxa, tem o feriado do 1º de maio, aí você furou a dieta de novo, né, 2, 3 vezes. Então, assim, o Brasil na parte fiscal foi isso, vem
recorrentemente furando a dieta. E agora vem uma nova promessa: estamos na dieta de Nova novo. segunda-feira, né? Chegou Nova segunda-feira já. segunda-feira, vamos chegar e fazer o ajuste fiscal. Então, apesar da parametrização, né, do desenho ter sido positivo, o que a gente já comentou, para o médico acreditar, né, o mercado ali julgar se está tendo a dieta ou não, se está tendo uma consolidação fiscal ou não, vai depender da balança do resultado na prática, né, e não da promessa em si. E o que que é o resultado na prática? Todas essas medidas estão sendo prometidas, estão sendo com impactos estimados, mas em algum momento a gente vai saber, né, que vai tem um anúncio, prometeu arrecadar tantos bilhões, vai arrecadar exatamente isso, um pouco menos, um pouco mais. Então eu acho que apesar de ter tido uma, recepção, inicial positiva, se as medidas anunciadas forem implementadas com poucas mudanças no Congresso e gerarem os resultados almejados, isso tem um espaço ainda, maior para gerar implicações positivas na economia. Por outro lado, se as medidas forem diluídas, alteradas, decepcionarem, tem espaço para piorar. Mas eu acho que nesse momento a gente está nessa parte da cautela, tanto para bem quanto para mal. E aí o resultado para a economia, eu acho que diria assim, tem muito prêmio de risco fiscal, né? O Brasil, historicamente, é um país com problema fiscal. Eh, Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né, mas basicamente, tem um histórico de sempre prometer e não entregar. Se dessa vez a gente conseguir entregar por algum tempo, acho que tem espaço para o juro cair e isso ajudar, a economia a ter uma retomada mais clara. Se não, aí a gente vai, enfim, vamos ter outros episódios do Itaú Views para discutir novas tentativas, novas alternativas, mas eu acho que nesse momento, para ter a definição clara, tem primeiro o anúncio formal, o texto, mas depois se o impacto na prática, se vai entregar mesmo ou não. E é isso que vai definir provavelmente algum momento aí do segundo semestre. Ótimo. Cristiano, eu queria perguntar agora um ponto bem de condução política mesmo, uma dúvida política aqui, até pegando carona no artigo que o Lucas de Aragão escreveu no Brasil Journal, onde ele comentou alguns conflitos recentes do presidente e levantou até possibilidade de uma atual estratégia por trás desses movimentos. Queria entender como você projeta a continuidade desses conflitos e também como você projeta a atuação das frentes de oposição, né? Recentemente o ex-presidente voltou ao Brasil, o cenário de oposição no Brasil tem se mostrado fragmentado. Como você imagina essa foto, a evolução dessa foto política que a gente tem hoje? Bom, existem alguns conflitos que o presidente faz parte de uma estratégia, né, como, por exemplo, essa questão de atacar os juros, né, juros altos. Qual é a estratégia por trás disso? O governo, na minha avaliação, ele está criando um argumento, ele está criando um escudo de proteção para se eventualmente no final do ano, né, o Brasil crescer, pouco, ele vai dizer que a culpa é dos juros altos, né. Aliás, recentemente ele falou, que não acredita nessas projeções econômicas, que o Brasil vai crescer 0,5%, que o governo vai crescer muito, que a economia do país vai crescer muito mais do que isso, né. Então, acredito ali que ele já tem um culpado que vai ser o Banco Central, né, personificado no Roberto Campos Neto. Então ele já está criando aí uma espécie de antídoto, né, a esse problema de um baixo crescimento da economia, que é muito provavelmente o cenário que tende a se confirmar hoje. Então, já existem outros, conflitos, outras brigas que o presidente compra, que eu acho que algumas vezes é um certo descuido, vamos dizer assim, né. A própria, rota de colisão que ele entrou, por exemplo, com o Sérgio Moro, por exemplo, dizendo que aquilo lá, aquela tentativa, aquilo era armação, pegou muito mal para o governo e acabou, revitalizando, vamos dizer assim, um adversário que ele teve, inclusive no governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro, né. Então isso
eu acredito aí na parte de um erro de cálculo político, do próprio presidente. Por mais experiente que seja, ele também, comete, vamos dizer assim, algumas falhas, algumas imprudências em determinados, conflitos. Ah, o arcabouço fiscal está chegando, a reforma tributária o governo precisa construir uma maioria, e essa relação, de governo e Congresso, ela é sempre cheia de altos e baixos, né. Então conflitos sempre vão existir. A Dilma teve alguns conflitos desses que acabou resultando num processo de impeachment, né. Mas também o Bolsonaro teve também esses conflitos. Quando ele foi eleito presidente da república, ele disse: "Não, não vou negociar com os partidos, eu vou negociar com as bancadas suprapartidárias". Não deu certo, ele teve que depois renegociar com os partidos que tinham sido criticados durante a campanha, o Centrão e tudo mais, que conjunto de partidos ali que, sempre faz parte, né, tem a tradição de ser parte do governo, independentemente de qual governo, faça parte. O Bolsonaro aqui, desde que deixou a presidência, ele vem colecionando alguns desgastes, né. Esses desgastes não têm afetado aquilo que o pessoal chama mais de bolsonarismo heavy ou bolsonarismo raiz, né, mas isso, aparentemente não tem afetado, mas o que eu projeto para o futuro é que, o Bolsonaro ele começa a estabelecer, pelo desgaste que ele teve, uma espécie de teto para ele, ainda que seja um teto alto, 20% de popularidade, 23% por aí, mas esse teto, vai evitar ou pode dificultar eventualmente que ele, cause uma ameaça, ou que ele consiga eventualmente, caso não possa concorrer à eleição novamente, porque venha a se tornar inelegível, né, eh, pode eventualmente dificultar até que ele, ajude a projetar um outro nome desse campo da direita mais ligada, a ele, né. Obviamente que vai depender muito do perfil. Então o Bolsonaro na minha avaliação, ele perdeu um pouco, mas ele ainda é o maior líder de oposição. Então, sempre as falas deles têm repercussão, acho que ele é capaz de liderar, mas se há uma grande chance dele se tornar inelegível e eventualmente se isso acontecer, isso pode repercutir mal entre os eleitores dele e pode gerar uma disputa nesse outro campo de centro, da direita, então quem será o novo quem é que vai herdar esse espólio do Bolsonaro? E aí pode acabar, vamos dizer assim, dissipando um pouco essa energia, que aí vai depender muito da habilidade do presidente de manter isso, unido. Eh, Perder uma eleição no Brasil, Marcelo, é muito difícil. O governo tem instrumentos muito fortes. Eu costumo dizer que o Bolsonaro tinha o mundo inteiro contra ele, até os Vingadores, os personagens ali apoiaram, o Lula, manifestaram por meio do Twitter, e mesmo assim era o mundo inteiro, a imprensa, a comunidade internacional, mesmo assim o Bolsonaro perdeu apenas por uma diferença de pouco mais de 2 pontos percentuais. Então se o governo Lula for minimamente, bem-sucedido, não enfrentar grandes problemas, especialmente também na parte ética, tem uma grande chance, também, sem dúvida nenhuma, de conseguir um outro mandato, seja com Lula, seja com eventualmente alguém que ele vier a apoiar. Bacana. Bom entender esse cenário todo que você colocou, Cristiano. E para fechar, eu queria voltar ao nosso tema inicial, que é esse balanço dos 100 dias, tendo como pergunta final aqui uma projeção dos próximos 100 dias, né? O que deve ser a prioridade do governo, né? A gente falou aqui de tramitação do arcabouço fiscal, a gente falou aqui de uma eventual reforma tributária, tem outros projetos que eventualmente vão para o campo social e saem um pouco do campo econômico. O que que deve ser a principal cartada ou onde o governo vai colocar mais energia, na opinião de vocês dois?
Posso começar? Eu acho que assim, na parte macroeconômica, é bem claro que tem um arcabouço fiscal, você tem um cronograma orçamentário aí de enviar a LDO na semana que vem, né? Nessa semana, já que deve sair depois da Páscoa, né? Até dia 15 de abril, depois 31 de agosto, o orçamento, acho que essa é a prioridade zero. E aí depois, passando o arcabouço, você tem a reforma tributária, que é também um tema, assim, com a parte fiscal, a parte tributária está aí desde sempre, mas que, enfim, tem um esforço grande para dessa vez realmente tentar aprovar uma emenda à Constituição que simplifique impostos, que gere um bom ambiente. Então, na parte econômica, eu acho que são essas as duas pautas, assim, macroeconômicas mais importantes. Que não passa diretamente pelo Congresso, mas que também é econômico, a questão das metas de inflação, né. Então, em junho, o Conselho Monetário Nacional tradicionalmente, se reúne e aí vai ter uma decisão a ser tomada se a meta de inflação continua em 3% ou se vai subir diante aí da pressão para o juro cair, da desancoragem das expectativas. Mas eu acho que colocaria, assim, na parte, política, arcabouço e tributária, na parte, que também é política, mas que não passa pelo Congresso, a questão das metas de inflação como os temas aí do primeiro semestre. Olha, tem muita coisa. Para não repetir o que o Pedro falou, o governo está negociando uma nova política de reajuste do salário mínimo. O programa Desenrola, que há uma expectativa que vai até o meio do ano. O presidente vai ter que indicar novos diretores para o Banco Central, novas indicações também, uma nova indicação, pelo menos nesses próximos 100 dias, para o Supremo Tribunal Federal. Ah, o governo está discutindo internamente essa questão, como o próprio ministro de Minas e Energia falou, se muda a política de preço da Petrobras. Daqui a pouco, em junho, vai acabar esse imposto que o governo fez, instituiu sobre a exportação, o imposto de exportação sobre petróleo. Então, daqui a pouco volta aí essa questão de combustíveis também para a pauta política. Como são os próximos 100 dias que você perguntou, a gente já chega mais ou menos no mês de agosto, vai ter que mandar o orçamento do próximo ano, já considerando esse novo arcabouço fiscal. Então, também vamos ter uma discussão bastante longa em relação a isso. Há uma pressão social muito grande, numa tensão que está sendo criada pelo MST, que está retomando, por exemplo, o nível de as invasões de terra, né? Então, eu projeto aí uns próximos 100 dias também muito movimentados, e até no campo legislativo, muito mais movimentado do que a gente teve no primeiro semestre, considerando que a partir de agora, as medidas provisórias mais importantes que o governo encaminhou, e o Pedro citou aqui, por exemplo, a do CARF, ela vai ter que ser votada, e ela faz parte desse ajuste fiscal do governo. Questão dos ministérios, tem bancada lá no Congresso Nacional que não ficou satisfeita com o deslocamento de determinados órgãos dentro de um ministério para o outro e tal, então isso vai ter que ser resolvido. E nesse período, a gente vai poder ter finalmente, poder mensurar qual que é o real apoio que o governo tem no Congresso Nacional. Isso hoje ainda não está claro, justamente por ausência de votações relevantes que a gente não teve no Congresso Nacional até aqui, mas nos próximos 100 dias, muito provavelmente nós teremos. Muito bom, acho que já fica o convite para daqui 100 dias a gente sentar aqui de novo e revisitar esses pontos. Acho que foi bem legal, a gente conseguiu cobrir as pautas aqui que a gente programou para fazer esse balanço dos 100 dias. Eu queria novamente agradecer as participações do Pedro e do Cristiano aqui no Talviews. Prazer.